Show de bola. Então, só fazendo uma apresentação bem breve a respeito de quem eu sou, de onde eu venho, eu me chamo Douglas Bianchesi, eu sou gestor de projetos na DB1 Global, trabalho como professor universitário na Unimater, Centro Universitário Mater Dei de Pato Branco, da terra da Bozena e do Pato Futsal também, tá? E sou consultor de segurança na Autêntica, que é uma empresa que eu ajudei a fundar. E, bom, antes de começar, eu vou ficar caminhando aqui, vocês me falem se eu sair do enquadro, mas eu quero começar com um disclaimer só para explicar algumas coisas. Para quem tem em casa assistindo, provavelmente deve ter visto o título dessa palestra, deve ter pensado assim, eu já tenho uma resposta para essa pergunta que o Douglas está fazendo, né? Putz, faz sentido ou não cursar um curso superior hoje em dia, tendo tantas alternativas como as que a gente tem para se especializar na área de tecnologia, né? E, assim, não é o intuito dessa palestra fazer um comparativo entre as soluções e portais que a gente tem online para aprender novos recursos, aprender novas competências, e nem puxar sardinha para faculdade. E me desculpe, né, meu coordenador está aqui assistindo hoje também, mas o intuito é o seguinte, é a gente entender e falar a respeito dos benefícios e colocar na balança o que cada uma dessas formas de aprendizado pode trazer para a sua carreira. E é por isso que eu falo que o papo que o Bruno estava tendo antes, respondendo algumas perguntas sobre carreira e insistindo em vocês desenvolverem novas competências, vai fazer muito mais sentido com o que a gente vai discutir aqui agora também. E eu quero começar só explicando o que motivou tudo isso. Quando eu estava na graduação, lá atrás, eu tive um professor que uma vez virou para mim e falou assim, uma discussão qualquer lá sobre artigos, alguma coisa do gênero, ele me disse assim, nada do que você me falar, enquanto você não tiver um doutorado, vai servir de qualquer coisa. E aquilo me pegou de um jeito assim que eu fiquei extremamente bolado, porque, você está ali se esforçando, fazendo uma pesquisa, desenrolando alguma coisa, mas necessariamente as tuas convicções pessoais muitas vezes não estão relacionadas com o tema que você está pesquisando, ou você começa de uma hipótese que não tem absolutamente nada a ver, e você sai meio frustrado daquela pesquisa. E isso é interessante da gente analisar, porque assim, academicamente falando, quando você se esforça e entra dentro de um bacharelado, dentro de um curso superior, é para você exercer uma função, uma profissão. Não conheço nenhum engenheiro civil que não tenha cursado engenharia. Não conheço nenhum arquiteto que não tenha cursado um curso de arquitetura. Por quê? Tem regulamentação, tem órgão em cima, e isso é uma coisa que na TI não tem. O pessoal da Sociedade Brasileira de Computação fala muito sobre isso quando eles falam que, nosso objetivo aqui é manter a profissão livre, entre aspas, de necessariamente haver um órgão para regulamentar as coisas. E isso é muito interessante, porque na TI a gente não tem um cenário tão rígido quanto em outras formações. Você, diferente de um dentista que precisa investir dezenas de milhares de reais para você ter lá aquela simples cadeira para conseguir atender os seus pacientes, você não precisa disso. A gente tem um cenário um pouco mais fluido. Você tem um computador, meia boca, e já consegue fazer alguma coisa, aprender a desenvolver software. Isso é um milagre da tecnologia, no final das contas, né? Só que uma coisa que a gente fala muito no cenário de tecnologia também é o seguinte, nós trabalhamos com pessoas, a gente trabalha com cooperação, a gente trabalha com equipes multidisciplinares muitas vezes. E essas são competências que não estão necessariamente numa grade normal de instituição de ensino superior. Então, como é que se ensina a moçada que está hoje cursando uma graduação de sistemas, de análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, etc., etc., soft skills para você sobreviver no mercado de trabalho? Porque o que nós estamos falando é de sobrevivência. Não tem como você trabalhar isoladamente dentro do mercado de desenvolvimento de software. E isso é parte da discussão que nós vamos ter hoje aqui. E aí, assim, é óbvio que eu preciso, pelo menos, fazer um contexto rápido, para quem talvez não seja necessariamente da área de desenvolvimento de software, e falar um pouquinho assim, de como é que era a profissão até um tempo atrás e qual era o papel da instituição de ensino. A maior parte dos meus mentores de formação de carreira foram pessoas que fizeram aquele curso antigo lá de processamento de dados. É uma galera lá que hoje em dia talvez lembre os dinossaurozinhos, mas era um pessoal que manjava de absolutamente tudo, de hardware a software, tinha um conhecimento transversal inacreditável dentro do ramo de desenvolvimento de sistemas. E isso só era possível naquela época através da graduação, através do ensino superior. Processamento de dados era um curso longo, talvez eu acho que tinha mais de 4 anos. E necessariamente hoje a gente tem formações muito mais ágeis, focadas em áreas específicas. Processamento de dados é um curso que não existe mais, foi desmembrado, tem sistemas de informação, tem análise de desenvolvimento de sistemas, tem ciência da computação, que tudo derivou desse tipo de conhecimento. Então, aquele profissional que tinha conhecimentos transversais, hoje se especializa numa formação específica e consegue serializar melhor o seu conteúdo. Bacana, legal.
esse profissional mudou, né? O que eu estava falando antes a respeito dessa multidisciplinaridade e dessa convivência harmônica que todo mundo que trabalha com TI precisa. Nós estamos falando justamente de aprender de novo outras características e responsabilidades que não são mais especificamente técnicas. E esse é o desafio, um dos que a instituição de ensino superior hoje passa quando se coloca no mercado oferecendo um curso superior na área de tecnologia. Bacana. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito dos desafios que essas instituições enfrentam para fazer o link depois com o que outras formas de aprendizado estão oferecendo. E aí colocar na balança essa expectativa de vale a pena fazer uma graduação. Talvez tenha gente aí que está assistindo, e tomara que tenha gente que está assistindo que nem esteja na graduação e está pensando nisso agora. Ou mesmo para os meus acadêmicos que também estão aqui, estão às vésperas de se formar, se graduar, entender que, entender bastante coisa, a gente vai falar disso mais para frente. Mas vamos começar com um pouco de desafios, tá? Só para ficar bem claro. Vamos pensar pelo olhar e pelo viés da instituição de ensino superior. Sempre, historicamente, curso de sistema sempre teve um problema com relação a ementas desajustadas de objetivos de ensino. A gente tem instituição que, MEC nesse caso, que orienta sobre formação de ementa curricular. Isso é um ponto, tá? Só que a coisa está acelerada. Então a gente não consegue mais ficar necessariamente só preso a isso também. E isso é um ponto de atenção para toda instituição de ensino, certo? Outro ponto, descolamento do circuito tecnológico. Qualquer instituição de ensino, de praxe, precisa ter relacionamento com toda a comunidade acadêmica que está ali ao redor. Como são as empresas da comunidade onde eu, no meu caso, estou inserido, lá no meu interior do Paraná? Isso, toda instituição precisa ter esse conhecimento e ter um mínimo de conversação com as empresas que fazem parte daquele circuito. Outro ponto, retenção. Retenção de aluno para qualquer instituição de ensino não precisa ser privada. Na pública isso também acontece, é um problema. Semestre a semestre a gente faz uma peneira, e isso é uma verdade. Só que não é necessariamente por conta do conteúdo. Os alunos têm dificuldades também. Cabe à instituição entender isso e conseguir apoiar da melhor maneira possível. Só que isso não é fácil. É mais fácil falar do que fazer. Outras coisas. Inadimplência. Inadimplência não significa só grana. Inadimplência é frequência, é periodicidade dos acadêmicos estarem indo assistir às aulas, participarem ativamente daquele conteúdo. De que maneira a gente consegue segurar eles engajados com o curso? Baixo fomenta a pesquisa. A gente não está formando cientista, e nos últimos 2 anos eu acho que todo mundo entendeu a importância que para o mundo tem cientistas. E ciência da computação é uma ciência também. A gente precisa dar enfoque em pesquisa, ensinar as pessoas a pensarem de maneira científica. É só através do pensamento científico e da criticidade que a gente consegue avançar na resolução de problemas. Não é só com feeling. Atuação nula na comunidade. Isso aqui é um desafio específico, pontual, e é bem legal trazer isso à pauta por causa do seguinte. Da mesma forma como você precisa conhecer o contexto das empresas que formam a comunidade acadêmica, faz-se necessário também devolver isso para a comunidade, com projetos que atinjam minorias ou mesmo parte do grupo ali onde você está inserido. Pô, legal. O que mais? Budget, orçamento. Tem muita instituição de ensino que não tem orçamento para pesquisa, que não tem orçamento para projeto, para atuar na comunidade. Isso é cenário de empresa também, muitas vezes. Mas a questão é, num contexto de instituição de ensino, é importante investir em atuação mais presente com a comunidade. Isso é parte dos desafios. Dá para a gente tirar uma conversação gigante disso aqui e ficar entendendo, até fica a dica para quem está assistindo de casa, responde ali no chat se na época da graduação você teve contato fora da instituição. De que maneira você conseguiu devolver alguma coisa para o contexto acadêmico, para fora da comunidade acadêmica, daquilo que você estava aprendendo na tua graduação. E aí, a gente faz agora o alt-tab da coisa. A gente vai falar desses bootcamps e formações online. E, cara, não é jabá, não é puxar sardinha para eles, mas esse pessoal, e encabeçado, obviamente, pelo YouTube, que lá você aprende qualquer coisa hoje em dia, coloca em xeque muito do posicionamento que as instituições de ensino têm desde sempre. Por quê? Porque oferecem entregas no ritmo dos alunos. Então, se você não entendeu, você não volta na próxima semana e pede para o professor repetir, você simplesmente volta à aula. Você puxa a barrinha para trás e assiste de novo. Tenta de uma forma diferente. Faz com outros exemplos, pesquisa outros conteúdos. Você pode ter contato a formações que são confeccionadas por empresas. As empresas botam conteúdo dentro dessas plataformas e formam
naquela stack de desenvolvimento, com os desafios que elas entendem, com desafios reais do dia a dia. Pô, legal. A gente consegue, através dessas plataformas, atingir um público muito maior do que qualquer instituição de ensino superior vai atingir desde sempre. Porque a gente está falando de milhares, milhões de pessoas que podem estar fazendo aquele curso, diferente de uma turma localizada, com 40, 50 alunos que começam um curso, por exemplo. Né? Oferecem preços mais competitivos. Por mais que você esteja na graduação pública, numa instituição pública, é interessante você complementar. E essas formações têm preços acessíveis. Cursos a R$20 para você fazer com, sei lá, 60, 70 horas de conteúdo, muitas vezes. Legal? Não é difícil de achar isso também. E as comunidades de apoio, que aí tentam emular uma característica inerente das instituições de ensino, que é o networking. E as comunidades, agora fica aí também mais um pedido para quem está assistindo, quem aqui já fez ou já utilizou plataforma de formação, por exemplo, escreve ali no chat se já participou dessas comunidades. Porque se tem uma coisa que me deixa muito decepcionado muitas vezes, é que a gente está ali falando das comunidades, se dedicando para o curso, fazendo as lições, desenrolando as atividades, mas não devolve isso dentro da comunidade do curso. Putz, eu estou com um problema aqui que eu assisti nessa videoaula e não consigo ajudar outras pessoas. Eu resolvi e não vou lá e dou satisfação na comunidade. Isso é embaçado, porque impede que outras pessoas resolvam o mesmo problema que você teve, tá? E aí, não tem como a gente falar dessas comunidades todas, dessas formações, etc., e não citar o e-learning. Que da mesma forma como há 2 anos a gente vem percebendo a falta que cientista faz, a gente entendeu que a molecada gostou do e-learning também. Tá? Por quê? Tem estatística do Fórum Econômico Mundial dizendo que mais de 1,2 bilhão de crianças foram afastadas das salas de aula por causa da pandemia. Isso é completamente compreensível. Agora, esses caras passaram 2 anos em casa tomando aula online, já tendo contato com mídia o dia todo, tendo que ficar na frente do computador para falar com os amigos. Quem aqui fez festa online também, alguma coisa assim, participou de videochamada de aniversário, essas coisas, a molecada ficou em contato, aprendeu por ali, conversou com os professores por ali, com os colegas por ali. Já se tornou algo natural para eles. É um mercado com muito lucro previsto. Nós estamos falando de uma estimativa lá para 2019 de mais de 18 bilhões e que o pessoal fala em chegar a mais de 350 bi até 2025. Então, todo mundo está olhando para isso. A América Latina é um lugar muito fértil, diga-se de passagem. Aqui no Brasil, a gente tem grandes plataformas que extrapolaram esses números e conseguiram crescer exponencialmente nos últimos 5 anos. E agora eu trago de volta para as instituições. De que maneira nós, enquanto instituição de ensino superior, a gente consegue ser luz na vida dos acadêmicos a ponto de fazer eles entenderem que a graduação é algo que eles conseguem aproveitar e replicar para a vida? Como que a faculdade vira luz, a graduação vira luz para os acadêmicos? Buscar renome de instituição é ter dentro do quadro, por exemplo, professores que sirvam como mentores para os alunos, que sirvam de inspiração de carreira para eles, que consigam levar projetos reais nos quais eles trabalharam e aplicar isso no contexto da instituição, para não ficar só no, putz, faça esse fora aqui, que você vai conseguir dar um resultado. Trazer desafio real de empresa para os alunos. De que forma também? Atualizando matrizes. Como eu falei, a gente tem hoje diretrizes institucionalizadas pelo governo, etc., etc., que podem sim ser, de uma maneira ou outra, compensadas e melhoradas para o contexto que a instituição está passando, enfrentando, dados os alunos que possui, para voltar isso com uma visão mais de projeto, certo? Matrizes curriculares, então, que mesclam desafios, né, além das oportunidades de pesquisa. Parcerias que promovam oportunidades para os acadêmicos. Isso é uma coisa interessante porque, assim, você vai devolver para a comunidade, você pode se apoiar na própria comunidade. A gente gosta muito de falar isso do TDC, porque até agora há pouco aqui na sala falavam disso, né? O que está aqui na sala pode ser usado por todo mundo e tal, carregadores, etc, etc. É assim que funciona. A comunidade funciona desse jeito. O TDC só existe por causa da comunidade, há muitos anos já. E isso é bacana, a gente constrói coisas em conjunto. Quando a gente fala em comunidade, é isso também. E é uma faculdade, uma instituição de ensino superior, é um pilar dentro de qualquer lugar. Então, que sirva de luz para esses caras. E aí, óbvio, né? Como todo bom professor, também a gente sai daqui deixando alguns temas de casa, seja para as instituições, seja para os alunos. Então, algumas ideias que aproximam, né, e que a gente já viu, que eu já participei também ativamente disso, que aproximam os acadêmicos do contexto da graduação e que transformam,
A gente pode citar algumas coisas como hackathons, como Startups Weekend, que inclusive essa foto que eu estou usando aqui de referência foi um dos últimos que rolou lá dentro da nossa instituição, e putz, saudades desses eventos, porque era divertido ver os alunos lá mexendo com solução o final de semana inteiro e tomando energético até passar mal, mas era esse movimento que fazia a coisa trazer um pouco mais de luz, receber problema de fora dentro da instituição e transformar ele, levar ele para fora, dar visibilidade daquilo que se fazia dentro da faculdade. Semanas acadêmicas são outro ponto que todo curso superior tem, mas que muitas vezes não acaba trazendo, como eu falei, mentores inspiradores para falar com os acadêmicos, explicar sobre desafios que a gente tem, e isso transforma também, porque pode dar aquele estalo na molecada sobre o que eles conseguem fazer, quais são as oportunidades. Projetos capitaneados por empresas, aí é um ponto interessante, porque mesmo que você seja uma instituição de ensino pública, tomara que tenha alguém aí da vida pública que possa estar participando aqui do chat conosco também, nós estamos falando de se apoiar nas empresas parceiras a ponto de conseguir fazer projetos em parceria. Tá? Tem histórico, já fiz isso várias vezes, de levar necessidades acadêmicas, necessidades de empresa, desculpa, para dentro do contexto acadêmico e formar alunos naquelas tecnologias, naquelas stacks de desenvolvimento, e isso transforma, isso é uma necessidade dentro das empresas e que muitas vezes a gente não acaba apoiando, tá? Tive a sorte, ainda bem, de sempre cair em empresas que facilitavam esse tipo de coisa. Visitas técnicas, tá? Dentro do contexto empresarial, é legal conhecer como é que as empresas em parques tecnológicos funcionam, a galera que está aqui assistindo sabe o que eu estou falando também. É bacana ir ver e sentir cheiro de como é que é uma empresa de verdade fora da sala de aula. É assim que você começa a perceber essas coisas. E tudo isso, meus caros, é muito barato de se fazer. O que a gente está falando muitas vezes, mais uma vez, olha só, puxando esse gancho, é de ter mentores, ter professores lá dentro que tenham contatinhos. E esses contatinhos conseguem abrir muitas portas para os próprios acadêmicos também. Tá? E eventos de tecnologia, é óbvio, né? Não tem como eu não falar dos eventos, não tem como eu falar do TDC, não tem como falar da Campus aqui no Brasil, de todos os eventos que os amigos do Sebrae sempre participam, o próprio PMI também, né? Está o tempo todo promovendo eventos por aí, e esse é o tipo de coisa que consegue mexer bastante dentro das instituições e botar os acadêmicos em contato. Agora, caminhando já para o final, falar um pouquinho sobre algumas estratégias, né, que podem movimentar a instituição e também os acadêmicos, e agora é o tema de casa, né, que fica tanto para as instituições quanto para os acadêmicos. Para as instituições de ensino superior, não tem como não falar em aproximação com essas empresas, por tudo isso que eu já comentei com vocês. Tá? Aproximar empresas da proposta pedagógica do curso, trazer esse desafio para dentro da sala de aula e colocar isso acoplado aos cursos também. Inserir outros cursos, colégios, ensino de base. Toda instituição de ensino superior enfrenta problemas para formar turmas. Isso é clássico. Por que não a gente já começar a trabalhar com os acadêmicos que estão saindo do ensino médio, que ainda raramente já decidiram o que de fato querem fazer para a vida, e começar a abrir possibilidades, mostrar o que a tecnologia pode fazer, transformar e, de fato, mexer na vida das pessoas, né? Outros cursos é interessante porque dificilmente uma instituição tem ali uma ou outra atividade. Pô, quando você coloca outros cursos em contato, isso é networking de verdade. É você colocar acadêmicos de sistemas para resolver problema de arquitetura, para resolver problema de psicologia, de medicina, entender quais são os desafios de outras áreas e trazer isso para a responsabilidade do próprio curso também. Tá? Desenvolver visão sistêmica e crítica nos acadêmicos. Esse é o pensamento científico, no final das contas, também. É entender como funciona uma pesquisa, por que é importante você documentar, você explorar, de fato entender as causas e chegar numa conclusão que seja definitiva sobre algo. Incorporar desafios do cotidiano dentro das atividades acadêmicas, isso é básico também, parar de trabalhar. Eu sou da época que se fazia muito lista de exercício. Deve ter alguns aí assistindo que também lembram dessa época. Essa época que não faz tanto tempo que passou, né? Mas o ponto é, como é que você consegue trazer outros tipos de problema para dentro dessas listas de exercício? Tá? Oportunizar quebrando barreiras sociais. Faz-se necessário trabalhar com projetos sociais também dentro das instituições, tá? Acoplar isso dentro da rotina do curso, acoplar isso e levar isso para fora da comunidade, para dentro da comunidade acadêmica. E aí é óbvio falar um pouco sobre o tema de casa que fica para os alunos. E é bom que está todo mundo aqui que escuta isso também, né? Faculdade, formação superior é tipo um farol. E é bom que a gente está em Florianópolis, aqui tem vários faróis. Vocês conseguem entender a analogia.
ele não vai te dar necessariamente tudo o que você precisa, ele vai te apontar um caminho, certo? O acadêmico, por outro lado, vocês, todo mundo que está assistindo, que de alguma forma está estudando ainda, é o capitão do navio. São vocês que vão guiar o barquinho de vocês pelas águas tempestuosas, que é a formação superior, né? Vocês são os capitães da carreira de vocês, esse é o ponto. Filtrar e potencializar os conteúdos que são parte da sua jornada, só que a responsabilidade é sua. E esse é um ponto interessante, porque, veja, eu escuto isso muito. Ah, putz, eu tenho disciplina de tal coisa na formação, e não vou usar isso, não gosto disso, etc, etc. Esse é o tipo de coisa que te apresenta possibilidades de carreira antes de mais nada, certo? O que você vai fazer depois da graduação é só mais um passo. Então, filtre esses conteúdos que talvez não sejam de seu interesse momentâneo e potencialize aqueles que você realmente curte. De que forma? Absorvendo isso, seja através dos bootcamps que eu falei, etc, etc. Percebam que o que a gente está fazendo como instituição é apontar um caminho. Vocês vão filtrar isso, potencializar através de outras ferramentas também, tá? Então, para responder a pergunta, a graduação é um diferencial para os acadêmicos? É sim. E não estou nem falando daquelas empresas que ainda colocam nas vagas lá, assim, putz, exige-se ensino superior. Que aí é uma outra conversa, como as empresas encaram a formação superior. O que eu falo aqui é, parte de toda essa responsabilidade é de vocês. E o que as instituições devem fazer é oportunizar, abrir portas, arrebentar portas, na verdade, para que o caminho que vocês acadêmicos trilhem seja mais fácil do que aqueles que vieram antes, que tiveram que, muitas vezes, tirar muita coisa ali da cabeça e fazer nas mãos, ou hack and slash, né? Derrubar mesmo as coisas que estavam na frente. Não precisa mais disso. Então, que sirva como farol para que vocês consigam alcançar os vossos objetivos também, tá? E, caras, esse era basicamente o papo que eu queria mandar para vocês, tá? Todo o material e dicas de leitura complementar, etc, etc, tá nesse link aqui, tá no Notion, vocês podem apontar o QR Code aqui para a câmera do celular, porque o QR Code vai levar vocês para lá, podem acessar, e agradeço imensamente a oportunidade. Esse papo, ele não deve acabar aqui, eu já quero deixar isso claro desde agora, espero aí que vocês possam se conectar, mandar as dúvidas aqui no chat também, os comentários, os complementos. A ideia é que a gente consiga levar essa discussão para mais longe, por mais tempo, porque a gente precisa falar disso, a gente precisa falar de como a graduação ainda pode ser uma porta de entrada gigantesca, e né, muitas vezes, para os acadêmicos que estão começando numa carreira diferente, e tecnologia é um mar muito vasto. Então, que a gente continue servindo como farol e inspirando aí essas futuras gerações.